história do patriarca Abraão. Demos uma pequena introdução na semana passada, explicando acerca da família do pai dele, né, da sua esposa. Mas hoje entramos neste assunto que é um dos mais importantes, que é a história do patriarca Abraão. E eu separei isso dentro de um tema que eu chamo de a revelação progressiva de Deus. Como eu disse antes, Deus nunca diz tudo de uma vez só. Vocês observem que todas as vezes que Deus falava com Moisés, Deus passava uma nova responsabilidade. Cada vez que Deus fala com alguém, que Deus mostra algo acerca da sua pessoa, Ele traz uma revelação e também traz uma responsabilidade. Então, a palavra do Senhor, aqui em Gênesis 12, verso 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Por enquanto, só isso aqui, podemos assentar. Como isso é uma escola bíblica, nós temos que abordar com uma certa profundidade alguns assuntos. Um dos objetivos da escola bíblica, para a igreja principalmente, é que ela venha despertar chamados, despertar ministérios que estão, por assim dizer, ocultos, né? E essa questão do chamado divino, ela tem sido objeto de muitas discussões, muitos estudos e diferentes entendimentos. Mas uma coisa você pode observar, que o chamado de Deus, ele é imperativo, não é um convite. Deus, quando chama, ele não deixa, embora nós tenhamos o que se conhece como livre-arbítrio, ou seja, vontade própria, Deus não nos dá margem para nós ficarmos dando desculpas. Veja que, apesar do que Paulo diz lá em Atos, né, que possivelmente Deus falou com Abrão quando estava ainda em Ur dos Caldeus, mas aqui Deus diz para ele: sai da tua terra. A expressão chamado possivelmente ficaria melhor se nós pudéssemos substituir por convocação, né? Hoje muitos querem ouvir profecias, e especialmente entre os pentecostais, uma vez que as igrejas mais tradicionais elas não se apoiam nesse tipo de coisa, mas os pentecostais gostam de profecia, né? Aquela coisa de alguém começa a falar língua estranha, dizendo: eis meu servo que eu te digo uma grande obra, essa coisa que nós... por exemplo, eu fui criado ouvindo isso na igreja. E nós então passamos a alinhar uma coisa com a outra, que o chamado só é verdadeiro se tiver uma profecia. Não é. O chamado de Deus, ele tem outras características, outras conotações, como vocês vão ver ao longo da Bíblia, né? Ao longo da Bíblia. E o que nós temos que entender é que o chamado ele vai ser diferente de pessoa para pessoa, de acordo com a estrutura física, social, o contexto histórico, de tudo sempre vai mudar. Deus, como Ele é Senhor do tempo, Ele é um estrategista. Deus usa de estratégias, muitas vezes, conhecendo a nossa natureza e sabendo que nós vamos ter uma tendência para dizer não, Deus vai nos guiando lentamente para aquilo que Ele quer. Mas não é fácil crer em promessas quando você não consegue ver nada, você não consegue
ter de alguma coisa palpável, algo assim, minimamente, né, visível. Vejamos alguns detalhes sobre o chamado de Deus para Abrão, que são únicos. Primeira coisa, sai da tua terra. Isso tem sido, ao longo da história, quase que uma constante. A maioria dos que foram chamados por Deus, com exceção, talvez, dos profetas, a maioria deles, eles foram chamados, tiveram que sair. Só foram cumprir o seu ministério longe. E alguns nem sequer viram o chamado. Né? Quando fomos ver a história de José, você vê que o José nunca foi chamado. Imagina se José dissesse, o José ouvisse dizer, olha, José, tu vai sair da tua casa para procurar teus irmãos que não gostam de ti, tu vai ser batido por eles, vai ser jogado dentro de um buraco, vai ser vendido como escravo, tu vai ficar perseguido por uma mulher casada, tu vai ficar 13 anos na prisão. José dizia, ô Senhor, eu posso ser criança, mas eu não sou doido. Não é isso? Por isso Deus não fala aquilo. Deus é um estrategista. Primeira coisa, embora difícil, sai da tua terra. Né? Nós aqui podemos entender isso, porque a maioria de nós, né, não nasceu aqui, nós já viemos para cá adultos, outros já crianças acompanhando os pais, e nós sabemos o que é sair da terra. Mas, por exemplo, no nosso caso não, quando nós viemos para cá, para ficar aqui na África, eu lembro muito bem que em setembro do ano de 2002, eu estava como pastor da igreja lá em Malvern, e nós fomos a uma longa viagem para o Canadá, para ver meu irmão que já estava lá, e naquela viagem, na primeira cidade que eu cheguei, lá em Edmonton, o superintendente das Assembleias de Deus daquela área, ele me convidou para ficar lá. Me ofereceu salário, me ofereceu residência. Eles queriam abrir uma escola bíblica e ele viu o meu currículo e achou que eu era a pessoa ideal para dirigir aquele curso em português. Havia uma cidade ali próxima chamada Calgary, uma boa cidade, por sinal, que tinha uma igreja sem pastor. Disse, olha, não mandamos você para lá, certo? Você vai ser pastor lá em Calgary. Enfim, o homem, era algo assim, estavam eu, minha esposa e meus filhos. Aqui não tínhamos nada, aqui só morávamos aqui nessa flatzinha aqui na Long City, aqui atrás, não tinha nada. Era a hora de dizer, pronto, né? Eu estou na hora certa, no lugar certo. Mas ele falando comigo, eu disse para ele assim, olha, eu não posso te responder antes de falar com Deus. Saímos dali e fomos para os Estados Unidos, que é a terra de sonho de meio mundo, né? A América. Quando nós chegamos ali, fomos recebidos com um almoço, um banquete pelo pastor, e ele me chamou num canto assim, e disse para mim assim, pastor, isso era um sábado, segunda-feira nós temos que, eu vou fazer a carta para poder encaminhar para o governo dos missionários, dos pastores que nós queremos que fique aqui, para o governo dar, portanto, a residência. E o seu caso é um caso diferente, porque o senhor está vindo para dirigir a nossa escola bíblica. Eu já tenho aqui um convênio com uma universidade aqui, e o senhor vai poder fazer o seu doutorado. Eu já tenho o mestrado, fazer o seu doutorado, dirigir. Eu posso lhe dar, eu vou lhe dar casa, vou lhe dar $800 por semana. Enfim, era algo tentador. Eu não ganhava nem 800 por mês naquele tempo aqui. Né? Imagina você. Era algo assim, mas ele falando comigo, ele me olhou e disse assim, mas o senhor não vai vir não, né? Eu disse, não venho. Não venho porque o meu lugar não é aqui. Então você precisa entender que aquela era uma altura da minha vida, eu tinha 42 anos, eu podia começar a vida em qualquer lugar, né? Os filhos podiam, eles estavam, a Nádia já falava inglês, o Júnior falava inglês,
não era difícil para eles, né? Uma adaptação bem mais fácil. Um país onde, teoricamente, ele teria uma vida muito melhor, mas o chamado de Deus não tem nada a ver com bem-estar, não tem nada a ver com posição, não tem nada a ver com idade. E quando você sai da tua terra, quer dizer, deixa o lugar onde você nasceu, onde você cresceu, onde você tem suas raízes. Não sei aqui, mas lá a gente fala, o umbigo foi enterrado, naquele tempo cortava o umbigo e enterrava, né? Nesse tempo lá, porque é para dizer que a pessoa dali era a sua terra. Você tem um umbigo enterrado ali, enfim, essas coisas todas. Mas literalmente isso quer dizer cortar os laços com a terra natal. Então pense sobre isso. Segunda ordem de Deus, né? Da tua parentela, ou seja, a parentela é a família, aquele conjunto familiar, que você sabe como isso pesa, como isso é importante. Família você não escolhe, você nasce numa. Você nasce dentro de uma família e família você não escolhe. É aquilo mesmo. Boa ou má, certo? Sempre vão ter problema de família, mas família é família. Essa expressão implica afastar-se por completo. Eu não diria cortar os laços de família, porém é bem perto disso aí. Bem perto disso aí. Né? Tanto que o Senhor Jesus, depois ensinando um pouco acerca desse momento, ele diz assim: quem não está disposto a deixar pai, mãe, né, por amor de mim, quer dizer, isso é deixar os laços de família. E a terceira ordem de Deus, porque Abraão recebeu 3 ordens, né? E da casa do teu pai. E da casa do teu pai. Olha, irmãos, a casa do pai, eu percebo aqui muita semelhança por causa dos traços culturais com a África, né? Com o Egito e tal, tem muita semelhança. Eu vi isso na Índia, por exemplo. Na Índia o filho casa, o filho não sai de casa. Já tem o quarto dele, né? Ele é filho, né? Na minha terra não é bem assim. Nós temos um ditado que quem casa faz casa, mas no tempo, né? Até o tempo de Jesus, não sei se é assim ainda em Israel, no tempo de Jesus era assim, o filho permanecia em casa. O filho permanecia em casa. O pai era dono de tudo. Enquanto estivesse vivo, estavam todos ali. Não era normal um filho sair de casa, casar e ir para longe. Ele podia casar, mas ficava ali mesmo. Então, deixar a casa do pai tem várias implicações. Porque a casa do pai é o abrigo. Primeiro, você já tem um teto, você já tem casa, né? E deixar um pai nessa altura teria aproximadamente 145 anos, porque quando Abraão nasceu, ele tinha 70, e Abraão tinha 75 agora, então 145 anos, e Terá morreu com 205, portanto, ainda viveu mais 60 anos depois disso aí. Você observa que Abraão era o filho mais velho, ele era o primogênito, ele tinha a responsabilidade da herança, de herdar, de dar continuidade, enfim, era muita coisa que podia aprender Abraão na casa do pai. Então são três ordens que Deus dá, né? Porque a quarta ordem está aí no verso, diz assim: e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, você observa o seguinte: Abraão não tinha nenhuma das mínimas garantias que nós hoje temos pelo contexto moderno, porque hoje a igreja visualiza uma área, né, e tal, a pessoa vai para lá, vai para o Japão, vem aqui para a África, vai, enfim, há um chamado grande agora
para a Europa, né? Portugal e Espanha são a bola da vez, né? Todo mundo quer ir para lá. Enfim, as pessoas não têm, elas juntam chamado com senso de oportunidade. Mas o que Abraão via? Uma idade avançada, empreender uma longa jornada por terrenos desconhecidos, a segurança só estava, e mesmo assim relativa, porque bandos atacavam as famílias, eram famílias que viviam. Mas ele tinha que ir agora por caminhos desconhecidos, cheios de perigos, e colocando em risco tudo que tinha consigo. E o que ele podia ver disso tudo? O que Abraão podia ver? Diácono Macaia, por favor, leia aí os versos 2 e 3, para nós podermos dar uma... Leia o verso 2 e o 3. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então vejam que Abraão recebe, portanto, 4 ordens, né? Sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso deve ser o final do versículo 1, né? E aí, a primeira promessa. Quase sempre hoje nós nos baseamos em promessas de grandiosidade pessoal. Quer dizer, nós misturamos o projeto de Deus com o nosso projeto pessoal. Hoje, o normal, né? Olha, você é jovem, você é capacitado, se você for para lá, você vai logo levantar uma grande igreja, você vai ser pastor de um grande ministério, não sei quantos e tal, e isso e aquilo. Nós não visualizamos Deus. Eu estou sendo muito honesto com vocês. E eu estou falando isso aqui, irmãos, em 99% dos casos. É muito raro alguém que sai visualizando Deus. Para visualizar Deus, não pode ter perspectiva, não pode ter expectativa de crescimento pessoal. E, é claro, eu tenho que, além de falar, né, deste homem extraordinário que foi Abraão, eu tenho que ver o meu caso próprio. Abraão tinha 75, eu já tinha 40 anos. Eu era um homem bem sucedido, eu sou advogado, eu tinha a minha vida. Eu tinha meus meios de subsistência. Tinha meu escritório, tinha minha loja, cuidava de igreja, era professor de seminário, tinha fazenda, tinha uma autoescola, enfim, tinha uma pequena agência de venda de carro. Era uma vida bem composta. E o que tinha naquela altura? Se alguém que pode dizer quem tinha, tem 2 pessoas aqui que sabem muito bem, que é o irmão Beto, que eu conheci com 17, 18 anos, e a irmã Mena, que eu conheci agora, mas está daquele tempo também, que sabe o que tinha aqui. Não na África do Sul, mas sim em Moçambique. Então, quando você não vê perspectiva pessoal, isso já começa a pesar no campo espiritual. Abraão não via nada. Primeira promessa: farei de ti uma grande nação. Olha, se você tem 20, 21 anos de idade, uma esposa jovem e já tem um casal de filhos, não é difícil acreditar numa promessa dessa. Não é? Se você já sai assim com um pouco, mas Abraão não tinha nada disso, ele tinha tudo contra ele. 75 anos de idade, sem filhos, e o que é pior, a sua esposa era estéril. Eu disse que era estéril, ela não podia gerar. Ele tinha que sair sem um rumo definido, sem mapas, que não havia isso, nem cartas, sem nada, sem nenhum tipo de logística. Nós somos muito cuidadosos com a logística. Por exemplo, eu estava perguntando agora
para a irmã Sheila se ela tem ideia de quando a SAA vai voltar a voar. Por quê? Porque eu preciso fazer planejamento de viagens, né? Nós vamos buscar o melhor meio. Já não basta viajar de avião, tem que ser qual é a viagem mais rápida, né? Qual é a companhia que oferece mais conforto, mais segurança, né? E quando se compra a passagem, já vem lá, né? 15 euros, ou que seja, porque é seguro de viagem, né? Seguro não é para você o seguro, certo? Seguro é se acontecer alguma coisa contigo, quem ficar vivo vai receber, né? Enfim, mas nós nos cercamos de segurança. Abraão podia ter dito, Senhor, não dá primeiro para o Senhor começar a mostrar alguma coisa aqui antes de eu sair? Me dá uma prova, Senhor. Mas não tinha nada disso. Eu tenho uma pergunta para vocês que estão me ouvindo, deixando de lado qualquer emoção. Você atenderia um chamado assim? Eu acho que eu não atenderia. Mesmo hoje, estando tanto tempo vendo como Deus, eu penso que eu não atenderia. Porque eu não tinha nada. Então eu vou sair de tudo que eu tenho, né? E vou por esse mundo afora aí, peregrino andando, não era né, com a Maroc, ou com o quê, ou com rama, não. De pé mesmo, de pé, andando a pé. Mas o que eu vejo neste homem de Deus, neste exemplo de missionário do Antigo Testamento, é que ele começou bem. Ele começou da maneira certa. Diz aqui, nós vimos, né? E sai da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus nem disse, olha, tu vais assim e tal, lá, eu vou te mostrar. Põe o pé na estrada, eu vou te mostrar. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Vejamos esses detalhes aqui. Para você ser uma grande nação, você precisa ter uma geração própria. Ele não tinha. Então, era impossível Abraão ver algo com relação a essa promessa. Abençoar, aqui, fala de bênção material mesmo. Isso aqui é bênção material. Isso aqui não está falando de outra coisa. Isso aqui é bênção material. Tu vai ser um homem abençoado. Ele já tinha alguma coisa, só que ele tinha como filho mais velho. Tudo que estava ali era do pai. Mas você observa que com pouco tempo, Abraão já era um homem rico. Diz que ele era um homem rico. Ele era tão rico que, alguns poucos anos depois, ele já tinha um pequeno exército com o qual ele pôde vencer 4 reis, ou 5 reis, 4 reis, aliás, ele venceu. Quer dizer, 4 exércitos. Então, quer dizer, ele viu essa parte. Mas você receber promessa de bênção, vai para Angola, que eu já tenho, tu vai ser presidente da Indiama. Poxa, né? Aí já dá para pensar, não dá, irmão Macaé? Poxa, agora sim, vou te abençoar lá, presidente da Indiama, né? Certo? Já sabe que vai ter um alto salário, vai ter uma casa boa, tá? Já dá para pensar, mas aqui não tinha. Ele tinha que deixar o que ele tinha e sair com pouco ou quase nada e esperar que essa bênção viria. Mas quando você é um peregrino, você não tem paradeiro, você pode ficar um tempo aqui, certo? É tudo mais difícil, ninguém te conhece, você tem que... onde é que você vai conseguir alimento para ti? Os animais podem achar pasto. É muito complicado isso. Há uma série de coisas que você tem que ver que não são fáceis. Mas é possível acreditar, né? Se você crê em Deus, que Deus vai te abençoar. Engrandecerei o teu nome. Olha, para você ter um nome grande, você tem que ser uma pessoa abençoada. Porque se você é uma pessoa quebrada, se você não tem, você é um zero à esquerda, você não tem nada. Que nome grande que você tem? Não tem nada.
Mas para ter nome grande, você tem que ter essa grande geração, né? E tem que ser um homem muito abençoado para você ser, poxa, aquele ali, sim, realmente, olha, que é um homem abençoado, né? O nome dele é respeitado. Mas, e hoje você vê, há uma briga por essa coisa de aparecer, né? de ter um nome grande. Eu estava vendo esses dias agora, o ano passado, uma igreja onde eu vou com muita frequência, eles fizeram lá um congresso, e eu perguntei assim, não vai ter aquele cartaz? Não, porque todo mundo quer foto grande aqui no cartaz, não dá. Então agora as fotos, as fotografias, né, de quem vai estar lá, o cantor, o pregador, tem que ser grande. Certo? Então aquela coisa, aquela fotinha lá embaixo, assim, ou foto nenhuma, então já não vale mais, quer dizer. Então é aquilo que eu disse a vocês, é algo que está mais para o homem do que para Deus. Engrandecerei o teu nome, quer dizer, todo mundo quer ter um nome grande. Ninguém quer ter seu nome diminuído. E tu serás uma bênção. Então, ser uma bênção, nesse contexto, eu diria que é uma promessa assim, complementar. Porque se você já é uma grande nação, e podemos ver isso hoje, a geração de Abraão não está só nos judeus, né? Os árabes são geração de Abraão. Todos eles. Na verdade, eu diria que acho que metade da terra hoje é geração de Abraão, se for puxar o DNA. O nome dele é grande? Muito grande. Muito grande. Certo? Foi abençoado? Muito abençoado. Muito, muito bem abençoado. É uma bênção, sim. A bênção da promessa, a bênção da salvação, a bênção do Filho de Deus na terra, enfim, tudo isso que nós desfrutamos hoje é porque isso tudo reflete lá na decisão de Abrão em sair da sua casa naquela altura. Porém, as nossas atitudes, quando nós saímos, eu vou fazer um pequeno comentário aqui, porque diz aqui, e assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Está vendo o erro Deus disse para deixar. Se as pessoas fossem estudar o contexto social da época, Ló era irmão de Sarai, que era esposa do Abrão. Ló é irmão dela. Ele era órfão, o pai já tinha morrido, não tinha como deixar com mais ninguém. Era dever. Quando o Abrão casou com a Sarai, o pacote chamado Ló veio junto. O pacotinho estava pronto, embrulhado já. Não tinha o que, não, eu caso contigo, o Ló fica. Não, isso não existe. O Ló veio junto, então Ló foi junto. Quer dizer, fixou que ele, apesar de atender o chamado de Deus, ele não desrespeitou os costumes da época. Tem gente que acha que para atender o chamado de Deus tem que sair atropelando tudo. Não é bem por aí, não. E aí sai, né? Diz assim, ó. Assim Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Portanto, eles já receberam, né? Em algum momento antes da partida, eles falaram, vai para a terra de Canaã. Deus falou para ele. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, e até o carvalho de Moré, ou então de Manre, como algumas Bíblias têm, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Esse aqui eu chamo o altar da promessa. Uma das razões que eu vejo do sucesso deste homem,
está justamente no fato dele, quando ele começou a sua vida, ele não se preocupou tanto consigo mesmo. Ele foi, antes de tudo, um edificador de altares. Ou seja, ele fez o que estava ao seu alcance. Observa, Noé sai da arca e Noé edifica um altar. E recebe promessas preciosíssimas que nos alcançam até hoje. Abraão começa a sua... Quando ele chega na terra de Canaã, quando ele põe os seus pés na terra, e Deus fala para ele, eu vou dar para a tua descendência. Viu? Observa que não diz que daria para ele, para a tua semente, eu darei esta terra. E ele ficou ali um altar. Esse é o altar da promessa. Ele ficou tão feliz com aquela promessa. Mas que descendência? Talvez ele pensava no Ló, né? Pensava no Ló. O Ló é meu sobrinho, é filho do meu irmão, mas não era a descendência dele. Não era. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Esses nomes todos não existiam naquela época. Foram dados por Moisés, porque já eram lugares que existiam. Não havia Betel naquele tempo, não havia Ai, né? Certo? Porque Betel quer dizer casa de Deus. Nesse tempo não tinha nada disso. E Ai também não tinha. Ai já foi uma cidade que deu aquela tereia lá, quando os judeus saíram de Jericó e tinham cometido o pecado e perderam para uma cidade pequena, né? É como se fosse assim, Alemanha e um jogo assim, Alemanha e Moçambique, né? E Moçambique ganhasse a Alemanha de 7-0. Uma coisa que ninguém ia esperar nunca, né? Mas foi o que aconteceu quando Israel perdeu para Ai. Mas não havia esses nomes. E ele ficou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse aqui já é diferente. Aqui é o altar da adoração. Primeiro foi o altar da promessa, aqui o altar da adoração. Aqui Deus não falou nada com ele. Ele, quando chegou naquele lugar, que hoje sabemos que era Betel e Ai não existe mais, e então edificou o altar, e o altar, sempre você vai entender que teve sacrifício. Ele fez um culto ali. Invocar quer dizer, ele buscou o Senhor. Depois, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Quando você fala o sul, você vê que o sul, ele caminhou no rumo do Egito. É todo o sul aqui, a Bíblia, você quer ver, você pega o mapa de Israel hoje, você põe ali em cima dela um compasso, certo? Ali, você localiza os pontos certos de Israel, você vai ver, tudo na Bíblia é com relação a Israel. Não é com relação à África do Sul, nem Brasil, nem nada, é com relação a Israel. Então o sul ali estava indo na direção do Egito. E você, agora, nós observamos que ele, quando tomou o rumo sul, e não era para ele ter tomado o rumo sul, na verdade, se ele se dirigisse para o norte, ele teria permanecido na terra da promessa. A ida ao Egito em busca de ajuda, que eu quero dizer a você que apesar de contato frequente com Deus, sempre há a possibilidade de nós cometermos erros. O fato de você orar, jejuar, ler a Bíblia, não isenta você, não impede que você venha cometer erros. Os erros são parte da vida. Ouça isto. Por mais que você se esforce para fazer o certo, eventualmente você vai cometer erros. O problema quando você está na posição de liderança é que os erros que nós cometemos como líderes não afetam somente a nós naquele momento. Eles vão afetar os que dependem de nós e vão afetar
às gerações que vêm depois de nós. Por isso é que a Bíblia diz, aquele a quem muito se dá, muito se cobra, se pede. Porque é a questão da liderança. Todos querem ser líderes. Dificilmente alguém quer ser liderado. Não, eu estou bem assim e tal, mas lá dentro dela, ela quer estar em cima, quer estar na posição de comando. Aprenda uma coisa. Um dia eu vi um jornal, ainda na minha terra, e tinha uma coluna chamada Repórter 70. Não sei por que o nome. E sempre lá no final, ele tinha lá um provérbio qualquer, um pensamento qualquer. E um dia eu vi assim: ser chefe é carregar um saco com serpentes venenosas nas costas sem poder matar nenhuma. E na hora que eu vi isso, eu entendi. O líder não é diferente. Você vai liderar pessoas e vai encontrar pessoas de todo tipo debaixo da tua liderança. Inclusive alguns que querem ter lugar. Por isso, a posição de liderança, ela exige uma capacidade de poder, você tem que pensar lá na frente. Nunca seja imediatista. Abraão tinha gente na sua dependência e aconteceu a fome, que eles entendem foi uma seca, né? Fome ali é seca. Ele não pôde produzir, talvez não tinha pasto para o seu gado, e aí o que acontece? Ele simplesmente, aqui diz que ele fez assim, ó. E havia fome naquela terra, verso 10. E desceu Abrão ao Egito. Descer. Por quê? Porque Canaã, essa terra ali não estava longe de Jerusalém, é alto. Descer, dizer, é ir para baixo. Mas também fala de sair da vontade de Deus. Quando você vê essa expressão descer, quase sempre indica que a pessoa está saindo. Veja depois em casa a parábola do samaritano. Não é do bom samaritano, mas sim essa coisa de bom somos nós que colocamos. A Bíblia só está do samaritano. Diz que certo homem, né, descia de Jerusalém para Jericó, quer dizer, saía do lugar santo para uma cidade amaldiçoada na sua fundação. Então, Abraão desceu, quer dizer, e descer aqui, ele saiu da vontade de Deus. E quando você sai da vontade de Deus, do plano original de Deus, pode parecer que não vai ter nada. Abraão não foi preso, Abraão não apanhou, não foi maltratado, mas os problemas que teve lá e que continuaram e continuam até hoje, não dá. É a tal coisa, né? Pessoas, às vezes, eu lembro que uma vez havia um irmão de uma cidade lá, ele era pastor, um certo estudo e tal, eu precisava de um professor na escola bíblica, e eu disse, olha, manda chamar o pastor fulano, né? Eu tenho lá 2 janelas, estava para construir lá, templo e tudo, traz lá, traz lá 3 janelas e tudo, e assim já fica conosco aqui. E era um homem, pregava muito bem e tudo, etc. E ele chegou, e quando eu fui lá buscá-lo, eu sabia quanto era o valor da passagem, da cidade dele até Beira, né? Sabia quanto é que eles cobravam para carregar uma carguinha e tudo. Então eu tinha dentro de mim, né, um valor, certo? Até maior. E aí eu disse assim, irmão fulano, quanto foi a sua passagem? Ele falou um preço desse tamanho. Eu disse assim para o irmão que estava dirigindo o carro, irmão, olha, eu não falo mais com ele. E tudo aquilo que eu te disse acerca dele, esquece. Porque se ele já mentiu aqui agora, como é que eu posso colocar um mentiroso para ser professor da escola bíblica? Aí depois, quando chegaram em casa, esse irmão que tinha recomendado tal, foi falar e disse, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar 5 minutos na minha vida,
Talvez se Abrão pudesse vislumbrar o perigo, ele não via, ele só via. Quer dizer, ele fez o altar, ele adorou o Senhor. Ele estava debaixo de promessa de bênção, de prosperidade, de crescimento. No entanto, ele foi para o Egito, não que fosse mal para o Egito, mas ele não perguntou para Deus. Põe uma coisa na sua vida. Se você quer andar com Deus, se você quer servir a Deus, aprenda a perguntar para Deus. Aprenda, você precisa perguntar para Ele. Você não tem que sair dando cabeçadas por aí. Se ele tivesse perguntado, Senhor, eu posso ir ao Egito? Deus teria dito, não vai. Fica aqui que eu vou. Né? Como aconteceu, se você observar um pouco mais adiante, quando começa a história do patriarca Isaac, você vai ver que aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas Deus já foi disse a Isaac, não desce, não vai ao Egito. Já basta um erro. Então, quando você vai para o Egito é um tipo do mundo. O Egito é o tipo do lugar onde nós estamos, nós vivemos, mas nós não podemos andar na conformidade daquilo que eu li domingo passado. Não vos conformeis com este mundo. Quando você escolhe ir para o Egito, né? E o Egito pode ser uma profissão que você tem vontade, que Deus não quer para ti. Há algumas pessoas que abriram mão de profissões vantajosas. E muitas vezes em altura da vida que você está mesmo por baixo. Quando eu estava naquela fase, né, da grande prova, em que Deus estava me provando, eu não sou de sonhar, e quando eu sonho, por exemplo, eu nunca lembro. Quando eu digo assim, sonhei, a pessoa em casa já fica todo mundo assim esperto. E eu sonhei que eu estava caminhando e eu parava diante assim, de uma espécie de um valão e eu via duas cobras. Duas cobras que vinham em sentido contrário uma da outra. E elas se uniam e de repente ficavam as duas cobras juntas, mas com duas caudas e duas cabeças. E eu acordei. E havia uma irmã, essa irmã ela era profeta, e estava doente, fomos visitá-la. E quando nós chegamos na casa dela, ela estava sentada na cama, muito fraquinha, e disse assim para mim, por tua causa, Deus me tirou o sono, eu estou aqui sentada desde madrugada. Então, o que foi que eu fiz? Ela disse, não é o que tu fizeste, é o que tu vais fazer. O sonho que tu tiveste esta noite, as duas serpentes que tu viste, são duas propostas de trabalho que tu vais ter. Não aceita nenhuma delas. Irmãos, pensa o seguinte, você está, uma coisa, você acostuma a ter tudo organizado, tua vida em ordem e tal, em casa e tal, e até ir na tua casa cortar a tua luz, porque você não pode pagar. Que vergonha. E agora recebes um amigo meu que chegou e disse, olha, Eliel, eu tenho uma proposta para ti, para você ganhar dinheiro e ficar tranquilo. Esse aqui foi eu fiquei rico assim, eu vou contigo. Então lá no Brasil tinha aquela coisa de anel de grau, quando a pessoa ia se formar, médico, tudo, tem um anel do médico, não sei aqui, lá tem, do engenheiro e tudo. A gente vai nas turmas de 4º ano, de 5º ano, todos compram. É só você levar o mostruário e escolhe não é se vai, é como vai, porque todos compram e pagam e tal. E eu esqueci a revelação. Era uma coisa tão simples, né? Fui com ele. Olha, você sabe o que eu consegui disso? Consegui ainda que um aluno roubasse uma das peças que estava no mostruário. E eu consegui recuperar e tal. E quando eu voltei para casa, me veio a coisa. São duas propostas de trabalho. Mas a segunda, enquanto que a primeira era, poxa, um advogado já conhecido e tal, e agora ser vendedor de joia, né, em faculdade,
e tudo, mas a necessidade é uma grande professora. Agora recebi uma proposta melhor ainda, muito mais vantajosa. Como advogado, a semana ideal, começar na terça e acabar na quinta-feira. Trabalhar 3 dias por semana só. O salário era uma coisa fantástica. E foi o meu professor de Direito Agrário que veio falar com você: eu tenho um trabalho para você, proposta irrecusável. A Diocese de Bragança está precisando de um consultor jurídico só para orientar assunto de terra. Você vai trabalhar 3 dias lá, eles vão te dar alojamento, refeições, tudo, vão pagar o teu deslocamento. Você vai trabalhar terça, quarta e quinta, sexta-feira, sábado, domingo, segunda você está livre. Salário era uma coisa altamente vantajosa. Só tem um detalhe. Quando ele falou só tem um detalhe, eu lembrei do sonho. Tu não pode dizer que é crente, porque lá, sabe, a diocese, a diocese tem um bispo, né? Você não pode falar que é crente. Eu olhei para ele assim: Delmiro, eu sou crente. Deus mudou a minha vida. Onde eu chegar, primeira coisa, eu vou procurar logo a igreja lá. Eu vou fazer por onde chegar lá no domingo, eu vou pregar, segunda-feira tem culto, eu vou pregar. E disse: não, mas não pode. Então, diz para o bispo que eu não vou. Quer dizer, assim como Deus avisou o Isaac, Deus avisou a mim, porque Deus sabe que se eu fosse para lá, talvez hoje eu fosse eu já tinha convite para ser procurador da República. Imagina. Estaria onde eu hoje? Talvez lá no Supremo Tribunal Federal. Mas perdido com certeza. Porque as nossas escolhas vão fazer toda a diferença, irmão. Só que o nosso pai, Abraão, apesar de toda coisa com Deus, ele sentiu o peso da pressão local, do momento. E ele então foi para o Egito. E quando chegou no Egito, a primeira coisa que ele faz, ele mente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Mas quando você vai para o Egito, você acaba ficando carnal. E ele mentiu. Disse que Sara era a irmã dele. Aí vem esses espertalhões da Bíblia, os arqueólogos, né? Eles não são teólogos, eles são arqueólogos. Não, ele não mentiu porque Sara era minha irmã, não. Sara era sobrinha dele. Se ele tivesse dito é minha sobrinha, aí ele estaria escondendo a verdade. Mas ele mentiu, ele falou: é minha irmã. E quando ele disse que era irmã, o faraó disse: então, é minha mulher. Imagina, a Sara devia ser de uma beleza extraordinária, com 65 anos ainda, né, despertar a atenção do faraó. Devia ser uma mulher lindíssima. Sara deveria fechar o comércio, literalmente. Para onde chegava a Sara, ninguém via mais nada. Por isso que ela foi, né? Ela era Iscar, a belezinha, né? A princesinha. Sarai quer dizer princesa. Sarai quer dizer princesa. Ela era a princesinha do lar. Mas porque ele entrou ali. E aí Deus intervém, porque Deus não queria uma geração que não fosse... Quer dizer, Deus não queria uma geração manchada, não queria nada. E Deus queria que Abrão e Sara saíssem dali. Aí o que acontece? Faraó, para compensar, Faraó enche Abrão de dinheiro e Ló também. Ló não tinha nada. Mas Ló, no espertalhão, saiu rico do Egito. Aproveitou a fama do tio. Quando foi a hora de pagar lá o damage, né? Que tem aqui, né? O damage e tal, quando... Não sei lá em Angola, mas aqui em Moçambique tem. A hora de pagar o damage, o faraó encheu o Abrão e aí veio o prêmio que eles não precisavam. Agar. Devia ser uma morena, lindíssima também, né? E o faraó disse: olha, então, para compensar, porque eu trouxe a Sarai para cá, eu vou dar esta linda egípcia aqui para ele. Deu Agar.
E na hora, o Abraão nem... Poxa, graças a Deus, Senhor, muito bem, ô Senhor, Tu és bom, Senhor, me abençoaste aqui e tal. E eu estou saindo, eu estou levando gado, ouro e tudo. Está aqui, ó. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz com clareza. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Diz e peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. Amor de ti não, amor da pele dele, né? Que marido é esse que entrega a mulher para os outros? Hã? Mas não é? Mas quando você entra no Egito, gente, você perde o referencial de Deus na tua vida. Quando você assume o Egito, você assimila também o Egito. Cuidado com as tuas decisões. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher, que era muito formosa, e os príncipes de Faraó gabaram-na diante de Faraó, e o Faraó, na mesma hora, é minha. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. E Deus não gostou dessa história, então Deus mandou só um negocinho lá. Irmã, leia aí a senhora irmã Neide, o verso 17. 12, 17. But the Lord plagued Pharaoh and his house great plagues because of Sarah, Abram's wife. Viu? Deus feriu Faraó com grandes pragas. Eu não sei o que foi. Não sei se foi sarna, não sei se foi, né? Não sei se foi hemorroida, eu não sei se foi. O certo é que tudo ficou ruim no Egito. Foi um incômodo geral e foram consultar, né? Foram consultar, estão aqui lá os sacerdotes deles, e o faraó chamou Abrão e disse: que é isso que tu me fizeste? Que não disseste que ela era tua mulher? Tu disseste a minha irmã, porque ele foi falar com o faraó, né? E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele, a sua mulher e tudo que tinha. Quer dizer, ele sai do Egito, aparentemente abençoado, porém trazendo consigo os prêmios do Egito. Isso é uma coisa perigosa. Os prêmios do Egito trazem consequências desastrosas. Ouro, riquezas, famas, mulheres e também confusão. Muita gente, você que me escuta de longe, você que está começando o ministério, você que já está no ministério, muita gente fracassou na sua caminhada por causa dos prêmios do Egito. Em vez de serem seguidores de Deus, se tornaram seguidores de Caim, porque andaram atrás de vantagens. Você tem igreja grande, você aparentemente tem nome grande, você pode estar pregando aí para 5, 6, 10 mil pessoas, você pode ter avião, ter helicóptero, pode ter o que tiver, mas mais importante do que isso é ter convicção de que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso é o que mais importa. Como é que eu percebo que Abrão começou a superar o trauma, né? Ele não ficou com aquele famoso estresse pós-traumático, né? Certo? Não. Como alguém fica aí remanchando a vida inteira, eu cometi aquele erro, não sei o que. Não, se você ficar lembrando do teu erro, você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para a tua vida.
Deus cura o interior, Deus cura a alma, Deus cura trauma, Deus cura mágoa, Deus cura todo ressentimento. Deus pode curar tudo. Abraão faz o quê? Veja só o segredo. O segredo para você sair desse buraco. Sair da caverna. Subiu, pois, subiu. Opa! Quando foi para ir para o Egito, diz que desceu. Aqui, subiu. Quer dizer, ele começou a entrar na vontade de Deus. Amém. Preste atenção para os detalhes da Bíblia. Uma única palavra, um único verbo já começa a mostrar. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul. Agora era sul do Egito, portanto, né? Ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Tem que reforçar o Ló. E Abrão ia muito rico, em gado e em prata e em ouro, e fez suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a tua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, aquele último altar que ele tinha feito. Onde você parou, aonde foi a tua última comunhão com Deus, é ali que você tem que recomeçar a tua vida. Eu nunca esqueço um famoso pregador, respeitadíssimo, não sei se ainda vive. Ele cometeu um erro grave, né? Foi chamado pela igreja, pelo ministério, pela convenção, e deram a ele um prazo de 2 anos para se recompor. 2 anos. 2 anos para poder se recompor. Nesses 2 anos ele ficaria 6 meses sentado lá embaixo como simples crente. 6 meses podia sentar no púlpito sem nenhuma atividade. Os outros 6 meses ele começaria a fazer trabalhos de natureza social e tal, e só com 2 anos voltaria a pregar. Com 2 meses, eu nunca esqueço a primeira mensagem que ele pregou, a primeira frase que ele falou, com 2 meses: digam ao diabo e ao inferno que eu voltei. Ele começou assim mesmo: digam ao diabo e ao inferno que eu voltei. Pouco tempo depois, não sei se semana ou quê, ele foi apanhado embriagado, com uma prostituta no carro e cheio de revista pornográfica dentro do carro. Muito pior do que tinha acontecido antes. Por quê? Porque não voltou para o primeiro altar. Não voltou para o ponto onde Deus falou, onde ele invocara a Deus, onde tudo começou. Você errou? Ok, já o erro é impossível. Irmãos, erro você se arrepende, é muito difícil corrigir erro. Não precisa reparar erro. Mas é possível recomeçar da maneira certa. Ele foi lá daquele altar, ele recomeçou a vida da maneira certa. Daquele altar. Observa tudo o que acontece com ele a partir daí. É em função do que aconteceu naquele altar. Cerca de uns 10 anos depois, ou mais, Deus dá uma lembrada nele disso aí. Mas ele estava no caminho. Ele não precisou mais voltar para o Egito. Ele não precisou mais fazer esse tipo de coisa. É muito importante quando nós entendemos que o projeto de Deus na nossa vida é grande. E Deus sabe que nós somos humanos. E como tal é possível nós cometermos erros, e alguns graves, gravíssimos. Mas se você errou, saiba de uma coisa: hoje temos um advogado no céu. Naquele tempo não tinha advogado no céu, não. Mas hoje tem um advogado no céu. Hoje tem alguém que intercede por nós.
Hoje tem alguém que vai lá e faz aquela defesa. Mas Abrão voltou para o altar, e dali do altar ele recomeça a sua vida do altar. Presta atenção, você errou, recomeça a tua vida a partir do altar. Não te enche do eu próprio e dizer, isso foi uma bobagem, eu já estou bom, eu já estou assim. Não, você não está. Se você estivesse, você não estaria falando assim. É no altar que tudo começa. Aleluia. No altar é o lugar de culto a Deus, não é lugar de culto ao homem. Ele cometeu um erro gravíssimo, com certeza, porque ele é um homem que não precisava daquilo, mas ele era homem. Ele temeu pela sua vida. Usou de um artifício. Mas quando ele sai dali mesmo com toda a riqueza, com toda a bênção, ele vai para o altar. E certamente que ali no altar ele ouviu algo de Deus, porque a sua vida toma outra direção. E também o Ló ia com ele, mas o Ló não foi para o altar. Diz que o Abrão foi para o altar. E a terra não tinha capacidade para atender a eles. Então aqui começa o primeiro teste, logo o primeiro teste na família, dentro da família. Muitas vezes é na família que nós somos provados e muitas vezes a nossa atitude, coisas que acontecem no lar, é aí. E ele, como mais velho, diz, Ló, é o seguinte, o chamado é meu, não é teu. Você não está satisfeito? A porta da rua é serventia da casa. Mas ele disse assim, você escolhe, Ló. Se você quiser ficar aqui, eu vou para outro lugar. O certo é, se tu fores para o norte, dizer, Abrão não queria mais Ló na sua vida. Chega um momento em que você tem que tomar uma decisão das coisas que podem criar embaraço. E diz que o Ló escolheu as campinas, do Jordão, ali um lugar fértil e não sei quantos, e ele começou a fazer negócio, a coisa de armar tendas. Aí você vai ver essa expressão da Bíblia aqui, essa é uma expressão idiomática, Diz assim, então Ló escolheu para si, verso 11, para toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Quer dizer, ele foi negociando até que chegou em Sodoma e disse, estou em casa. Aqui é tudo que eu quero para mim. Aqui ninguém tem respeito por nada, aqui o Deus aqui é o dinheiro, e ficou lá. Mas Abrão permaneceu na promessa. E eu vou terminar esta aula de hoje, e só vou estar de novo convosco, se Deus quiser, no dia 6, para continuar, é o seguinte, permaneça na promessa. Você tem promessa de Deus na tua vida? Permaneça na promessa. Não se afaste da promessa. Porque quando você permanece na promessa, as provas continuarão a vir. Mas Deus vai te mostrar que quem permanece na promessa sempre vai sair vitorioso. Você sempre vai sair melhor de cada prova que vier. Você não sai pior, você sai melhor. Você sai mais forte, você sai mais abençoado, você sai mais respeitado. Permaneça na promessa. Muita gente que você conhece, você ouve falar, e que pode até estar me ouvindo agora, não permaneceu na promessa. Permaneceu pastoreando igreja, permaneceu pregando a palavra, mas não permaneceu na promessa. Ficar na promessa é mais importante do que qualquer outra coisa. Tudo que vai vir a partir daí, e as provas vão vir sempre, você vai conseguir superar, porque você permaneceu na promessa. Ficamos por aqui. E vamos recomeçar na próxima aula, o momento em que Abrão vence os exércitos
tira Ló da escravidão e passa pelo segundo grande teste da sua vida. É o encontro com Melquisedeque. Até lá, Deus abençoe a todos.